Meus irmãos e irmãs, eu acredito que todos aqui conhecem o humorista cristão Jonathan Nemer, que ficou conhecido aqui no YouTube nos meados de 2018 a 2019 com um humor simples, um humor sem palavrão, sem deboche da fé. Ele ganhou espaço justamente porque falava do cotidiano cristão sem desrespeitar princípios bíblicos e sem transformar o que é sagrado em piada. O humor dele vinha de situações reais que quem é crente e vive na igreja conhece muito bem. Costumes, falas, hábitos, tudo retratado de uma forma leve e humorada. Essas esquetes humoradas retratando a vida dos cristãos fez muita gente rir, porque não tinha malícia, não tinha afronta, não tinha zombaria da palavra de Deus, era só um riso limpo, identificável, que aproximava em vez de afastar, e é por isso que o nome dele se espalhou tão rápido, principalmente naquele período em que esse tipo de humor virou febre entre os evangélicos aqui na internet. Só que infelizmente a morte bateu na porta do Jonathan Nemer, e a vida foi interrompida e a notícia chegou aí de um jeito que ninguém esperava ouvir. Porque a morte, ela não pede licença, ela não avisa, ela não explica. E quando ela alcança alguém que é conhecido, alguém querido, a reação é quase sempre a mesma, né? Confusão, silêncio e questionamento. Quantos de nós diante do luto já não nos perguntamos em voz baixa ou em pensamento, né? Por que isso aconteceu justamente comigo? Por que alguém que parecia estar fazendo tudo certo precisou partir? Por que a dor entrou na nossa casa? Essas perguntas surgem não por falta de fé, mas porque somos humanos. O luto faz a gente encarar limites e quebra aquela falsa sensação de controle e nos lembra que nem tudo se resolve com respostas prontas. A fé nesse momento não elimina a dor, mas sustenta a caminhada enquanto o coração tenta aprender a conviver com a ausência. E isso acontece porque a gente vive essa vida como quem está lendo somente uma página do livro, sem ter acesso ao resto da história. A gente vê o parágrafo do dia, a linha da dor, a frase da perda, mas não enxergamos o capítulo seguinte. Deus não. Ele não lê aos pedaços. Deus vê o livro inteiro aberto, do começo ao fim, sabendo exatamente onde cada capítulo termina e por que ele termina ali. Enquanto a gente sofre tentando entender uma frase que parece sem sentido, Deus já sabe como essa história continua e aonde ela vai chegar. O nosso olhar é curto, porque nós somos humanos, limitados pelo agora, pelo que dói hoje. O olhar de Deus é completo, porque não está preso ao tempo, não está refém do momento, não está condicionado à nossa compreensão. A gente julga pela página que se rasgou. Deus governa pelo enredo inteiro. Mas rapidinho, antes de eu dar continuidade nesse assunto, eu peço que você deixe o like, eu peço encarecidamente, por favor, deixe o like nesse vídeo, para que esse vídeo alcance mais pessoas, tá? Dá o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer aprender a trabalhar no mercado digital, vendendo aqui na internet, o Tom Dimas, que é parceiro aqui do canal, está dando uma mentoria gratuita e você quer participar? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te dar todas as dicas. A gente tem que entender uma coisa, nem tudo que parece presente na nossa vida de fato é algo que Deus quer colocar dentro da nossa vida. Tem coisas que se entrassem na nossa vida trariam aplauso agora, mas deixariam destroços depois. Tem portas que parecem abertas, mas carregam problemas que a gente não conseguiria administrar lá na frente. Deus não age por impulso e nem por emoção. Deus, ele age por preservação. Ele barra situações, impede acessos, afasta pessoas e desmonta cenários, não porque quer nos frustrar, mas porque ele enxerga as consequências que a gente jamais conseguiria prever. A nossa leitura da vida é imediata, rasa, focada no agora. A gente avalia pelo momento, pelo sentimento, né, pelo desejo, mas Deus avalia pelo impacto, pelo desfecho, pelo efeito a longo prazo. Enquanto nós pensamos, isso seria bom para mim hoje, Deus já sabe o que isso faria conosco amanhã, daqui a um ano, daqui a uma vida inteira. E é por isso que muitas vezes o cuidado de Deus se manifesta não no que Ele dá, mas no que Ele não permite chegar perto de nós. Quando a gente olha para certas histórias, como a do Jonathan Nemer, que está aparecendo aí na sua tela, o nosso olhar humano tenta encaixar tudo em lógicas simples. O Jonathan Nemer, né, um irmão conhecido, alguém que marcou uma geração, né, com alegria, com leveza, com identificação, e a nossa mente limitada tenta organizar os fatos e encontrar culpados, tenta encontrar o porquê que a morte bateu na casa dele, mas nem sempre isso é possível. A vida não se move no ritmo da nossa compreensão.
Deus não governa baseado no que nos conforta emocionalmente, mas no que cumpre um propósito maior que muitas vezes só será entendido fora do tempo. A nossa visão alcança o que está diante dos olhos. A de Deus alcança o que está além da história visível. E quando a gente sofre tentando entender o porquê, Deus continua sendo Deus, enxergando o que nós não vemos, cuidando de nós de uma forma que não percebemos e nos conduzindo por caminhos que não passam pelo nosso entendimento imediato, mas pela soberania dele. Agora presta atenção nesse pequeno vídeo que eu vou colocar agora na sua tela, porque isso aqui fala mais do que muito discurso longo. Às vezes a vida não manda aviso, não dá tempo de preparo emocional. Simplesmente chega e vira tudo do avesso. O luto pode aparecer sem convite, o caos pode se instalar sem explicação. E é nesse ponto que a fé é colocada à prova de verdade. A fé não é avaliada quando está tudo funcionando. Não é quando está tudo dando certo. A pergunta que fica é simples e direta. Quando tudo sai do controle, quando o chão some debaixo dos teus pés, você consegue continuar honrando a Deus mesmo assim? Não com palavras bonitas, mas com postura, com confiança, com entrega? Olha com atenção para esse vídeo agora, porque ele escancara exatamente esse momento em que a dor chega e só quem tem fé de verdade consegue permanecer de pé no meio da tempestade. Assista. O que tem dentro da minha bolsa descoberto por mim. é toda sua. Teste pra gente testar quando precisar. Não é um vídeo de revelação não, né? Esse aqui, no caso, tá positivo. Não, fala a verdade. Brincadeira, né? Não. Ah, vai. Não. Você tá grávida? Tô. Ah, para. Tô falando sério. Diante de Deus? Gente de Deus. Você tá grávida? Esse é meu presente de um ano de casamento. Você tá falando verdade? Tô. Ah, alguém tá sabendo? Você tá brincando, amor. Não tô, amor. Não é verdade? É verdade, eu tô grávida. Ah, amor. Amor, não é brincadeira, né? Lógico que não, você fica brincando com isso. Eu acho, cara. Como assim, cara? Eu tô grávida, amor. Por zoeira, cara. A nossa irmã Lívia Kanayama, esposa do Jonathan Nemer, estava vivendo um momento lindo, algo que mexe com qualquer família e qualquer casal, a expectativa de um filho. 12 semanas alimentando um projeto de vida, organizando o futuro, deixando o coração sonhar acordado. E nesse tempo o casal já tinha começado a se envolver com cada detalhe, com enxoval, com aquelas pequenas coisas que parecem simples, mas carregam um peso emocional enorme. Roupinhas chegando, presentes sendo guardados, planos sendo feitos. Essa imagem que aparece agora aí na sua tela é recente. É uma postagem do Jonathan Nemer falando justamente sobre presentear alguém com o enxovalzinho do neném que infelizmente foi interrompido no meio da gestação. É triste essa situação porque ser pai não é só um fato biológico, é um sonho que nasce antes de tudo. E quando esse sonho é interrompido, a dor não é só pela perda, é pelo futuro que foi imaginado e não aconteceu. Para quem é casado há anos, para quem carrega esse desejo no coração, a ideia de um filho representa realização, continuidade, esperança. Quando isso não se concretiza, não é só um plano que se desfaz, é uma parte do coração que aprende a conviver com a ausência de algo que nunca chegou a nascer, mas que já era profundamente amado e esperado. Mas esse filho não chegou a nascer mesmo já existindo e tendo vida ali no ventre, mesmo sendo amado, esperado e sonhado. E diante de uma dor assim não existe um argumento humano que dê conta, que console, não existe explicação lógica que acalme o coração. O que existe é silêncio, é respeito e é reconhecimento do limite. Eu sinceramente não sei o motivo, não sei a razão, não sei o porquê de Deus permitir algo assim na vida deles e talvez nunca saibamos. Mas uma coisa a Bíblia, a Sagrada, a Palavra de Deus, ela nos ensina desde o princípio. Nem tudo que acontece passa pelo nosso entendimento, mas tudo passa pelo conhecimento de Deus. Antes de mostrar o comunicado que o Jonathan Nemer fez, depois do que aconteceu, é impossível não lembrar do que o próprio Deus declarou por meio da sua palavra pelo profeta Isaías, quando deixou claro que a forma como ele pensa não segue a nossa lógica, que os caminhos dele não caminham no mesmo nível dos nossos. Enquanto a gente tenta entender a vida olhando do chão, Deus governa tudo olhando do alto. A nossa mente é curta, limitada pela dor do agora,
Os pensamentos de Deus são mais elevados, mais amplos, mais profundos do que nós conseguimos alcançar. Questionar faz parte da dor, mas reconhecer que Deus vê além do que enxergamos faz parte da nossa fé. Quem é capaz de sondar o íntimo de Deus? Quem consegue decifrar o que passa no coração do Criador? Ninguém. Absolutamente ninguém. Os planos de Deus não são escritos depois que as coisas acontecem. Eles estão sendo conduzidos agora, nesse exato momento, enquanto o mundo gira, enquanto as pessoas nascem, vivem e partem. Deus governa a história inteira ao mesmo tempo, mesmo quando algumas pessoas escolhem sair da rota, pegar atalhos perigosos ou insistir em caminhos próprios. Mesmo que Deus permita escolhas, ele continua sendo soberano. Quando alguém decide se deixar conduzir por ele, a caminhada pode até ter dor, mas não perde o rumo. O problema é que, em certos momentos, a nossa humanidade grita, a carne questiona, o coração aperta e a boca pergunta por quê. E é aí que entra o alerta da palavra de Deus. A gente que transforma a dor em confronto, que tenta discutir com o Criador, exigir explicações como se pudéssemos colocá-lo contra a parede, Isaías já advertia sobre isso, mostrando que brigar com Deus nunca trouxe resposta, só desgaste. Questionar em silêncio é humano, contender com Deus é esquecer quem Ele é e quem nós somos. E é justamente nesse ponto que o coração do crente muitas vezes entra em conflito, porque a gente olha ao redor e começa a comparar. A gente vê pessoas que não têm temor nenhum a Deus realizando sonhos. Vemos os ímpios trocando de carro, comprando casa, prosperando, subindo na vida, enquanto quem busca andar com Deus enfrenta perdas, frustrações e provações. A pergunta nasce quase automática. Senhor, como que isso é possível? Só que a palavra de Deus já antecipou esse choque de realidade. Existe um limite que não pode ser ultrapassado. E a Bíblia chama a atenção para isso com força. Ai daqueles que entram em disputas com o Criador, como se fossem iguais a Ele. É o barro rachado querendo discutir com o oleiro. É o caco tentando exigir explicação de quem o formou. O apóstolo Paulo escancara isso em Romanos, quando pergunta de forma direta e desconfortável: quem é o homem para questionar a Deus? Será que aquilo que foi criado tem autoridade para interrogar quem o criou? Será que a obra pode cobrar justificativa do autor? Essa palavra não anula a dor, mas coloca a gente no lugar certo. Ela não apaga o sofrimento, mas impede que a dor vire afronta contra Deus. Porque uma coisa é chorar diante de Deus e outra coisa completamente diferente é tentar julgá-lo como se Deus estivesse errado. No fundo, a pergunta é essa: será que alguém feito do pó, moldado pelas mãos do próprio Deus lá no princípio, tem condição de se levantar contra o Criador e exigir respostas? Será que o barro pode encarar o oleiro e questionar por que a vida tomou esse rumo? Porque os caminhos ficaram assim? Porque a história pessoal não conseguiu o roteiro sonhado? A Bíblia deixa claro que existe propósito até onde o nosso entendimento não consegue alcançar. Não é porque não compreendemos que deixou de existir sentido nas coisas. Enquanto eu li o comunicado deixado pelo irmão Jonathan Nemer, era inevitável não se colocar no lugar dele. É difícil imaginar aquele cenário impossível de medir. A perda de um filho não é uma dor comum. Não cabe em palavras, não cabe em comparações, não cabe em explicação lógica. É o tipo de sofrimento que expõe os limites humanos e escancara o quanto nós somos pequenos diante de Deus. Nessas horas, mais do que respostas, o que resta é reconhecer que há caminhos que só o Criador entende. Mesmo quando o coração humano não consegue suportar o peso do porquê. Há cerca de 11 anos atrás eu vivi uma dor que as proporções dessa perda ainda me marcam até hoje. Foi em um período extremamente difícil da minha vida, quando a minha esposa não conseguia engravidar, e isso durou quase 10 anos. E nesse tempo, uma cachorrinha entrou na nossa casa, ainda filhote, e acabou ocupando um espaço emocional enorme. Ela virou afeto, companhia, quase um remendo para a ausência de uma criança que fazia falta e doía, em nós, principalmente na minha esposa. E a gente cuidava da cachorrinha, protegia, dava amor, como se fosse uma filha mesmo. Ela ficou mais de uma década, 10 anos conosco. Eu deixei ela ter uma cria ainda novinha, vacinei enquanto pude, mas chegou uma fase em que a situação financeira apertou de um jeito absurdo. Teve um momento em que não deu mais para manter as vacinas dela em dia. E ela acabou engravidando. E num domingo, eu e a minha esposa estávamos sem absolutamente nada para comer em casa. A Thalitinha já tinha nascido nessa época e por conta dela,
para ela comer um pouquinho também. Nós fomos almoçar na casa de uma cunhada porque não havia outra opção. Nós fomos lá nessa minha cunhada para comer, porque não tínhamos nada em casa. Nesse dia a cachorrinha estava bem gordinha, procurando ninho, eu acredito que para parir os filhotinhos. Porém, quando voltamos, a cachorrinha estava morta, com um filhotinho preso no canal do parto. Aquela cena me desmontou, eu chorei por meses e até hoje eu sinto a ausência dela. E essa cachorrinha era apenas um animal que amávamos profundamente. Agora tenta imaginar o que é perder um filho. O irmão Jonathan Nemer fez a publicação em um comunicado dizendo que assim como compartilhou momentos de alegria, agora ele precisava dividir a dor, porque no último ultrassom descobriram que o bebê parou de evoluir e o coração deixou de bater. É uma dor que não se explica, não se debate, né, não se compara. Só se respeita, se chora junto e se ora, né? Meus amados irmãos e irmãs, tem coisas que simplesmente não cabem na nossa compreensão agora. A gente olha para o presente, para a dor do hoje e não conseguimos enxergar além disso. Deus não. Deus conhece a história inteira desse bebê, algo que eu e você jamais conseguiríamos alcançar. Ele vê o que nós não podemos ver. Deus sabe o que esse bebê seria daqui a décadas se Jesus não voltar antes. E eu falo isso com todo cuidado e respeito à dor do irmão Jonathan Nemer, porque não é minimizar o sofrimento, é reconhecer a soberania de Deus. Deus conhece esse filho em cada fase que nós só conseguiríamos imaginar. Na adolescência, na juventude, na vida adulta. Existem permissões de Deus que parecem duras demais para o coração humano aguentar. Mas esses desígnios carregam propósitos que só serão revelados fora do tempo. Aqui muita coisa fica sem resposta. Muita lágrima cai sem explicação. Mas a esperança cristã aponta para a eternidade, quando receberemos um corpo glorificado, incorruptível, semelhante ao de Cristo. E então tudo fará sentido. Até lá, a palavra de Deus nos chama a confiar e não murmurar, a agradecer mesmo quando o cenário não é favorável. Que Deus console, fortaleça e sustente o nosso querido irmão Jonathan Nemer e a sua querida esposa e toda a sua família. E eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Você conhece o Jonathan Nemer? Você sabia dessa dor que ele enfrentou recentemente? Comente aqui abaixo, deixe o seu comentário, a tua opinião, ela é muito importante. Compartilhe esse vídeo com familiares, amigos e também nos teus contatos e grupos aí do teu celular. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E o recado é rápido e importante, tá? Se você quer atravessar 2026 trabalhando online, ganhando dinheiro, vendendo no mercado digital, mas não sabe nem por onde começar, o Tom Dimas, que é o nosso parceiro aqui do canal, está disponibilizando uma mentoria gratuita para te ensinar a trabalhar na internet. E eu acho que você não pode ficar de fora dessa mentoria gratuita. Quer aprender a trabalhar online? Então clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo ou no link que está aqui também abaixo na descrição desse vídeo. Muito obrigado por me assistir, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus.